O Instituto Mugarage, dia 11 de fevereiro agora de 2016, fez uma postagem na sua página do Facebook que causou um espanto muito grande, tanto nos alunos quanto em vários professores que entraram em contato conosco privadamente, pedindo maiores informações sobre isso. Então, fiz esse vídeo para responder coletivamente a todos de uma forma um pouco mais clara. Aquela publicação é um texto acadêmico, é um estudo bastante elaborado que de fato mostra que a produção editorial, o mercado editorial acadêmico mundial é controlado por apenas 6 empresas. Isso configura um oligopólio, evidentemente. O que é um oligopólio? O oligopólio é quando pouquíssimas empresas controlam a maior parte do mercado. Muito bem. O que significa um oligopólio em termos de produção acadêmica? Isso é uma tragédia de proporções inenarráveis, porque, teoricamente, a educação, o processo educacional, nós pensamos que as escolas são centros produtores de conhecimento. E ao colocar o seu filho na escola, você certamente pensa que a escola e a universidade, por conseguinte, se ele chegar até lá, esses centros produtores de conhecimento estarão formando o seu filho para que ele tenha uma cabeça aberta, né? Ou para que ele tenha, de fato, acesso ao conhecimento. Essa pesquisa prova que é exatamente o contrário. As escolas não são centros produtores de conhecimento e muito menos as universidades. Porque a partir do momento em que as 6 empresas controlam quase que 100% do mercado editorial de pesquisa acadêmica do mundo, isso significa que há um viés claro e específico dentro dessa linha editorial. Evidentemente, todas as pessoas que trabalham dentro de universidades ou que lidam com pesquisas acadêmicas muito próximas sabem perfeitamente que é assim que funciona. A razão pela qual nós não vemos determinados temas publicados, não só dentro das linhas de pesquisas editoriais, mas bem como dentro das editoras comuns, deve-se exatamente a isso, a esse oligopólio. Então, o fato, quando um autor vem com a apresentação de um viés novo, aparentemente novo, acontece uma crítica imensa contra esse indivíduo e a destruição da obra desse indivíduo. Por quê? Porque não interessa a esses oligopólios de produção editorial. Este livro aqui, Mercadores de Cultura, do John Thompson, faz uma outra análise sobre o oligopólio editorial, mas dentro de uma linha editorial normal. Essa linha editorial que você entra dentro de uma livraria e acha que está comprando um livro de qualidade. O que é importante nós entendermos? As escolas sempre foram, as escolas nasceram na Idade Média, ou mesmo antes da Idade Média, sempre com o compromisso de levar o homem a entrar em contato com a verdade. As escolas hoje absolutamente não têm esse compromisso. Elas são centros de profissionalização ou de criação de profissões. Se você quer de fato adquirir conhecimento, um conselho que nós damos é: esqueça a universidade. A universidade serve somente para te preparar para o mercado profissional. A aquisição de conhecimento no século XXI terá que ser feita, terá que ser conduzida ou conquistada em ambientes extra-acadêmicos. É porque exatamente nesses ambientes extra-acadêmicos, com indivíduos extremamente abalizados, não é qualquer ambiente também, mas em ambientes específicos e extremamente abalizados, vocês poderão encontrar o acesso ao verdadeiro conhecimento. Porque efetivamente esse cenário que se apresenta nessa pesquisa não é possível revertê-lo em menos de 300 anos. Agora, o que é possível fazer? É possível ir
através desses ambientes extra-acadêmicos, ir habilitando as pessoas comuns, quando elas entrarem dentro das universidades, candidatarem-se a determinados cargos. Essas pessoas, ao assumirem cargos específicos dentro dos meios e dos aparatos acadêmicos, irem modificando devagar o cenário de produção acadêmica mundial. Essa é a única perspectiva, mas essa perspectiva de modificação de cenário não leva menos de 40 anos, para que a gente tenha uma noção um pouco mais exata da dramaticidade do que está acontecendo. Por conseguinte, a maior parte das pessoas hoje, as escolas estão empenhadas na criação de analfabetos funcionais. Esse é o objetivo do mercado editorial hoje, é a criação de uma linha de analfabetos funcionais. No caso específico do Brasil, sabe-se que mais de 50% das pessoas que saem das escolas são analfabetos funcionais. Isso significa, evidentemente, que aquele indivíduo que foi formado dentro de uma universidade e é um analfabeto funcional, quando ele faz curso para ser professor universitário, ele continua sendo analfabeto funcional. Isso significa que aquele indivíduo que está transmitindo educação ao seu filho dentro do meio universitário é um analfabeto funcional com título de doutorado. Essa é a realidade, não há outra. O que fazer? Preparar-se e preparar o seu filho e procurar ambientes que tenham credibilidade. Leia o artigo, eu vou dar aqui para vocês a localização no post, vocês têm, mas esse artigo chama-se O Oligopólio Acadêmico das Publicações na Era Digital. Ele foi publicado no journals.plus.org, mas no site do Facebook do Instituto vocês têm acesso ao link original onde vocês podem aceder à publicação. Nós esperamos que tenha sido esclarecedor e entendam o seguinte: o Brasil produz analfabetos funcionais em larga escala. O Brasil, o último teste que foi feito em 2013, está em 4º lugar no mundo em educação, de trás para frente. Essa é a razão pela qual os brasileiros não têm capacidade mais de discutir questões de uma forma séria. Existe um aparato do Estado para a criação de uma geração de analfabetos funcionais. Mas isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. No caso do Brasil, esse cenário está largamente agravado, porque o Brasil caminha a passos largos para a criação de um Estado totalitário. E tudo que um Estado totalitário não deseja e não permite é que se forme indivíduos que pensam. Pensar é proibido neste país já há muito tempo. E esse cenário avança para níveis críticos. É preciso ter bom senso em relação a isso e começar a olhar, a buscar conhecimento em lugares onde eles realmente existem. Entenda que as universidades e as escolas hoje são para preparar o seu filho para fazê-lo ingressar no mercado de trabalho. E mesmo assim, com bastante dificuldade. Se você quer aquisição a conhecimento, procure ambientes extra-acadêmicos, sérios. Eles existem, são poucos, mas eles existem. Esperamos que tenha clareado alguma coisa. É verdade, sim. Há somente 6 empresas que controlam o mercado editorial de produção acadêmica mundialmente falando. Um oligopólio. Isso nunca existiu antes na história da humanidade. É absolutamente dramático o cenário. Até lá.